17. Texto, a mensagem da palavra do Senhor nessa noite, a minha vida, para a sua vida. Evangelho, segundo registrou João, capítulo 17. E eu quero ler com você o versículo de número 24 apenas. João 17, 24. A palavra do Senhor diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Senhor, nós rogamos, ó Pai, que a Tua palavra nessa hora, lida, aberta diante de nós, venha, ó Deus, ser iluminada pelo Teu Santo Espírito e, ó Deus, trazer resultados que realmente estejam aperfeiçoando o nosso coração, a nossa mente, diante, ó Deus, daquilo que nós temos vivido e o que vamos viver. Que o Senhor, ó Deus, esteja realmente nos clarificando, limpando, moldando o nosso caráter segundo o Teu, Jesus, para que o Teu nome seja exaltado e para que nós desfrutemos a cada dia da Tua presença, do Teu amor e da liberdade que há nesse nome. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, como as coisas são passageiras e efêmeras nos nossos dias. Um exemplo básico hoje, quente para você. Até meio-dia, na Copa do Mundo, havia um time que era o time imbatível, que metia medo em todos. Aquele que ninguém queria enfrentar porque, com certeza, iria passar por uma dificuldade enorme e a vitória era algo muito distante. Às 14h, esse time já não é mais imbatível, não é o que mete mais medo em todos, não é aquele que todos têm medo e agora a maioria diz sim, é possível vencer. E aguardemos os próximos capítulos para ver como é que essa barca vai andar. 15h, você comendo seu churrasco, já esperando para gritar gol, soltar bombinha e essas coisas que brasileiro gosta. 5h, empate. Aquilo que todo mundo esperava para celebrar, agora o caldo ficou meio aguado. E a sensação do empate, ela traz um negócio bacana, que é você ficar naquela assim, não, pode ser que amanhã seja muito melhor, ou, para quem é mais pessimista, agora já era. Bem que eu sabia, não ia dar certo mesmo e tal. Vamos olhar para a política, agora é hora de começar outros assuntos. Efêmero, passageiro, muito rápido as coisas. Irmãos, nosso país, nessa questão de futebol, ele é uma tremenda escola para nós, porque nós vemos o quanto o brasileiro é carente de situações que, quando você para analisar, elas se vão assim. E nós nos agarramos a isso de um jeito que parece que, quando vem o empate, a gente fica perdidão, não sabe o que vai fazer, se toma um café, se vai chorar ou se vai rir. A gente fica ligado em coisas que a gente sabe que não tem esse valor todo, mas a gente dá valor, a gente vai atrás. E trazendo isso, irmãos, para as nossas emoções dentro de casa, para as nossas situações do dia a dia, não é muito diferente. O brasileiro é um sujeito passional. Ele é aquele que muitas vezes, irmãos, coloca todas as expectativas numa situação só e ele se esquece do alvo maior, ele se esquece do todo. Falando de futebol, ele se esquece que daqui a 4 anos tem outra Copa e a vida tem que seguir. Nós nos esquecemos, irmãos, que as situações que nós vivemos, elas de fato são passageiras e muitas vezes nós nos agarramos ao que é passageiro e perdemos a noção do que é o eterno.
E falando nessa questão do eterno e do que é passageiro, esse versículo, essa oração de Jesus, pode trazer para nós, nessa noite, um tratar com a nossa alma, ou pelo menos um levantar dentro do nosso coração, se eu e você temos de fato entendido o que é a obra de Cristo, como essa obra de fato nos atinge, nos afeta e até quando nos afeta. E nós podemos avaliar, irmãos, se nós temos entendido o que é a nossa caminhada nessa terra, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas situações diárias e para onde isso vai nos levar mais à frente. Baseado então, irmãos, nessa questão, gostaria de mostrar para você, dentro desse trecho da oração do Senhor, algumas verdades que nós precisamos nos lembrar ou aprender e como isso deve tratar a minha vida e a sua vida também. Se você fechou sua Bíblia, eu peço que você abra novamente. O versículo, de certa forma, é simples, mas ele traz consigo algumas coisas muito preciosas. Jesus, irmãos, está fazendo a sua última oração quando estavam juntos todos os discípulos. É o último momento em que o Senhor está ainda à mesa, naquela celebração que eles tiveram da Páscoa. É o tempo em que Jesus está agora terminando aquela cerimônia, aquela celebração. O capítulo 17 de João mostra que Jesus, depois de haver comido, após haver ceado, depois de tantas instruções, o capítulo 16, a partir do 25, Jesus está dando algumas palavras de despedida, e no capítulo 17, Jesus, depois de ter falado algumas coisas maravilhosas com aqueles discípulos, depois de lhes dar algumas orientações, Jesus então, juntamente com eles, ora. E Jesus, na sua oração, a chamada oração sacerdotal, ele profere algumas das mais belas palavras que a Escritura registra. Eu acho interessante, irmãos, e algo que, para começar a nossa meditação aqui, deve trazer para a minha vida e para a sua vida, e que Jesus, veja bem, ele tem o controle de todas as coisas. Ele é Deus, nunca deixou de ser Deus. Jesus sabia tudo o que iria acontecer naqueles dias, depois daqueles dias e para sempre. Jesus tinha total controle da situação, ele não estava ali sendo afligido de surpresa, ele tinha tudo na sua mente e no seu coração. No entanto, nessa hora, irmãos, talvez para dar um exemplo, mas eu creio que muito mais do que exemplo, para mostrar o seu amor, aquele tempo de aconchego, de intimidade, de amizade, Jesus mostra exatamente aquilo que é o mais nobre que ele poderia oferecer naquele instante para os seus discípulos. Jesus ora. O Filho de Deus orando ao Senhor juntamente com seus discípulos. E o que eu aprendo, irmãos, é que se o Filho de Deus, mesmo sabendo tudo o que sabia, conhecendo todas as coisas, tendo plena consciência do que viria a acontecer depois, se Jesus naquela hora vai orar, eu penso que é muita arrogância minha quando eu deixo de orar ao Senhor, dizendo assim, Deus sabe de todas as coisas, eu não preciso orar. Ou quando eu digo assim, eu não vou à reunião de oração porque eu já sei como é que funciona. Os irmãos são frios, ou qualquer outra coisa do tipo. Irmãos, se Jesus, que é Jesus, quando está despedindo-se dos seus discípulos, ele levanta a sua voz para falar com o Pai. Será que eu e você não deveríamos já ter mudado a nossa postura diante da oração há muito tempo? Será que eu e você já não deveríamos, irmãos, ter tomado uma condição de ser mais humilde, mais submisso e entender que a oração não é uma chave para milagre, a oração não é um ponto em que eu só me agarro quando eu estou desesperado, a oração não é alguma coisa que eu faço só em determinadas circunstâncias, mas a oração é talvez a prática de maior intimidade que eu deva desenvolver com meu Deus. Você que é casado aqui, qual é o momento que você tem mais íntimo com o seu esposo? É quando vocês dois estão juntos, dentro do seu quarto, e ali não entra ninguém, e vocês ali falam um com o outro com liberdade. Estranho, irmãos, que às vezes
nós deixemos a oração para esses momentos. Um Jesus aqui orando, ou uma hora em que eu digo, Senhor, agora fulano está doente, eu preciso orar. Guarda isso no seu coração, irmãos. Vamos voltar para o texto. Jesus está orando, e na sua oração ele começa a declarar que a intimidade que havia entre ele e o Pai desde o início de todas as coisas era o que ele pedia para que o Pai concedesse aos seus discípulos dali por diante. Jesus, irmãos, fala que o amor que havia entre ele e o Senhor era o que ele buscava para os seus discípulos também, para que eles, ao serem cobertos com esse amor, ao viverem esse amor, ao terem essa identidade de amor, de comunhão, de vida em comum, de juntar-se a cada momento para celebrarem uns aos outros como crentes, eles refletiriam aquilo que havia na Trindade eterna desde a eternidade. E haverá por toda a eternidade. Aqui, irmãos, Jesus está fazendo a sua última oração com todos os discípulos. Ele sabia que dali a pouco, quando você lê o capítulo 18, ele estaria no Getsêmani. Ali ele seria encontrado pelos seus traidores, liderados por Judas. Jesus sabia que depois desse momento de traição, ele passaria pelo mais agudo sofrimento físico. Ele seria açoitado, ele seria submetido a uma coroa de espinhos, ele seria daquele momento ultrajado, ele passaria, por conseguinte, pela morte, mas ele passaria também pela ressurreição. Jesus tinha tudo isso muito claro no seu coração. Ele sabia, meus irmãos, que aquela hora era uma hora de prazer, de aconchego, mas seria seguida por uma hora de dor, de abandono, que seria seguido por uma hora de total abandono, que era a sua morte, que seria seguido pela a sua esplendorosa ressurreição e, conseguinte, exaltação subindo aos céus. Jesus tinha, então, o entendimento, irmãos, que havia todo um plano, um projeto, uma situação que estaria completa mais à frente. Ele expressa nessa hora, então, irmãos, o desejo de que aquilo seja completo. Ele orava ao Senhor para que Deus nos desse, como tinha dado a ele, a visão da completude do seu trabalho. E isso, irmãos, nos ensina a que Jesus via o todo, sempre o todo. Jesus sabia dar um conselho para alguém no momento de muita angústia, porque Jesus sabia que aquela angústia não era o ponto final. Jesus sabia que aquele momento de dor estava dentro de um plano maior em que Deus tinha a sequência estabelecida de todas as coisas. Jesus sabia, irmãos, que o todo envolve vitórias, alegrias, envolve momentos de empate, em que a gente fica com aquela situação de não sabe o que vem depois. Envolve também os momentos de dores, de lágrimas, mas que nada dessas situações se comparam com o todo. Elas são importantes, elas são algo que deveria ser levado em conta, mas diante do propósito maior, tudo vai se tornando um pouco mais ameno, porque diante do todo, é que a gente vai vendo que cada parte que nós passamos vai sendo superado por outra situação que vem depois. Talvez você nessa noite esteja com algo te angustiando, algo que está machucando o teu coração. E talvez a sua vida esteja se detendo em cima de uma situação. Mas se você não aprender a olhar como Jesus olhou para uma questão um pouco mais ampla, entendendo que a sua vida, ela tem esse momento sim, mas o Senhor tem algo maior, além, que supera tudo isso. Talvez você vai se angustiar muito mais do que deve, que pode, que precisa. Talvez nessa noite você está jubiloso porque Deus tem colocado diante de você algumas situações que enchem teu coração de alegria. Algumas conquistas, projetos que você tem no seu coração, sonhos que você está acalentando, vem algo novo, grande por aí, e eu estou me esforçando, Deus vai me dar vitória. E louvado seja Deus, mas isso não é o fim. Isso não é o que acaba. As coisas têm mais para serem vistas.
E, irmãos, por que eu me lembro dessas questões? Porque quando nós temos uma visão apenas do aqui e do agora, nós nos tornamos muitas vezes egoístas e nos agarrando a esse presente. Ou nós nos tornamos, irmãos, como empresários, é apenas o lucro momentâneo e não enxergamos a obra maior que Deus tem sobre nós e através de nós. E nesse versículo, irmãos, eu quero destacar 3 situações que nós podemos observar em Cristo e nessa palavra que ele traz de oração nesse versículo, como ele vê o todo, como ele expõe o todo, como ele mostra o real sentido do seu ministério e como eu e você podemos aprender com isso, irmãos, a partir do que ele passou e mostrou, a identificar algumas coisas da nossa vida também. A primeira questão que eu entendo, irmãos, está aí nessa palavrinha que ele dá no início do versículo 24, a vontade. Ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A palavra vontade, irmãos, ela no seu original é desejo. É, Senhor, o meu real prazer, a minha satisfação, a alegria do meu coração, o telo no original, ou seja, aquilo, ó Deus, que enche a minha vida nessa hora, isso ultrapassa, meu irmão, a alegria de um simples momento. Ultrapassa a questão daquela celebração de Páscoa, de ceia, de comer o pão, de tomar um vinho juntos, de um olhar para o outro e falar: Pedro, como foi bom esses anos que a gente caminhou e quanta coisa nós fizemos juntos, quantas aldeias visitadas, quantos milagres aconteceram. Felipe, eu lembro de você lá naquele momento que nos conhecemos, você estava debaixo de uma árvore e ali eu pude ver você. Irmãos, isso extrapola 3 anos e meio de ministério. Jesus está mostrando, irmãos, que ultrapassava aquela alegria daquele momento com os discípulos, mas ultrapassava também a angústia das coisas que viriam. Veja que Jesus, irmãos, ele faz uma oração acima daquele momento de intimidade, mas acima também daquele momento de angústia que viria ali no Getsêmani logo depois. Uma oração, irmãos, que vai acima da coroa de espinhos, que vai acima daquele momento na cruz. E a vontade que Jesus tem naquela hora, irmãos, não é outra senão a mesma vontade do Pai. A mesma vontade que Deus demonstra que havia quando Jesus vem encarnar-se e estar no nosso meio. Veja que você pode conferir isso, que ele está dizendo da vontade dele, e nós vamos falar do restante daqui a pouco. Mas olha só, por exemplo, no capítulo 4 do livro de João, versículo 34. Vamos caminhar para a gente ver na palavra? João 4, 34. A palavra diz assim, Jesus falando: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Capítulo 5, logo na frente, aí, versículo 30, diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Irmãos, capítulo 6 agora, versículo de número 38. Jesus mostra que a vontade dele orando era a mesma da sua vida diária. 6,38 ele diz assim: e a vontade, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca. De quem? De todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Irmãos, quando pensamos na vontade de Cristo Jesus, nós vamos vendo que ele estava orando para que tudo aquilo que Deus havia decretado lá na eternidade
Não que Jesus tivesse que ter esse poder, mas que tudo aquilo que fora decretado na eternidade fosse compreendido por aqueles a quem Cristo amava. Por aqueles que estavam ali ouvindo aquela oração. Por aqueles que souberam dessa oração pelo testemunho mais próximo. Por aqueles que conhecem essa oração por conta da palavra registrada pelo Senhor. Jesus ora então: Pai, o desejo do meu coração é que eles entendam. Onde eu estou significa, meu irmão, não apenas um local, uma situação geográfica. Não apenas uma questão de que naquela hora ele estava ali no meio deles. Mas veja que Jesus usa no presente a condição dele. Independentemente de estar ali à mesa, Jesus está glorificado. Independentemente de Jesus estar no Getsêmani sofrendo, ele é o Filho do Deus vivo e continua com toda a sua glória. Independentemente de estar cravado de espinhos numa cruz, Jesus jamais deixa o seu estado de ser Filho de Deus vivo. Independentemente de não ser visto durante 3 dias, Jesus continua sendo aquele que salva. E Jesus é aquele que ressuscita e mostra que de fato tem todo o poder sobre céus e terra. A minha vontade, Pai, é que nesse estado em que eu estou, eles venham estar comigo também. Jesus orava por mim e por você, irmão. Jesus orava para que nós pudéssemos entender a grandeza da sua obra e do seu ministério. E a segunda palavra, o segundo momento que eu quero chamar a sua atenção para a oração, é exatamente isso. Jesus tem a vontade de ver o cumprimento do plano eterno de Deus. O trecho que nós lemos agora é: estar com os que me deste, os salvos, os eleitos. E aqui, meu irmão, minha irmã, entra uma questão que muitas vezes soa um tanto indigesta para aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Jesus não veio para todos. Jesus não veio para indiscriminadamente ter a sua palavra ouvida por todos. Mas um dos pontos que nós entendemos é que Jesus veio para um grupo selecionado por Deus. E o trecho que diz: aqueles que tu me deste, ele não vem só nesse versículo. E nós podemos entender, irmãos, que a obra do Senhor, ela tem um efeito limitado. Limitado por Deus, não que Deus não tenha esse poder, mas Deus na sua soberania, Deus na eternidade, no seu decreto, Deus escolheu aquele sobre quem essa palavra produziria efeito. Isso significa, meu irmão, que talvez nessa noite, nesse lugar, alguns de nós ouçam essa palavra, mas desprezem-na. E isso é um sinal de que muitas vezes têm sido reprovados por Deus. Mas aquele que ouve essa palavra e entende: Senhor, isso é para mim, isso é para o meu coração, isso é para a minha vida. Isso também é um sinal de que você tem sido chamado para estar com o Senhor. Um dos pontos fundamentais da nossa doutrina, irmãos, é que a obra de Cristo, ela é restrita àqueles que Deus amou e escolheu. E você pode me dizer até assim: pastor, mas na palavra está escrito que Deus amou o mundo. Irmãos, a palavra mundo no Novo Testamento, cosmos, ela tem um sentido de não todas as pessoas, mas ela tem o sentido de que de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos, línguas e nações, o Senhor vai levantar aqueles que são seus. E tanto é verdade isso, que você sabe que a maioria rejeita as palavras do Senhor. Mas a questão é que Deus restringiu a sua salvação para aqueles a quem Ele escolheu, a expiação limitada. O sacrifício de Jesus jamais, irmãos, pode ser visto como algo que as pessoas olham e ligam ou não ligam, não faz tanta diferença hoje, pode fazer amanhã. Quem é salvo de verdade sabe a preciosidade desse sacrifício, porque foi para Ele.
E eu sei o valor disso, irmãos, porque quando eu olho para esse texto, eu vejo o quanto o Senhor me amou e me escolheu e me deu a graça de poder entender que quando Jesus estava naquela cruz, era para eu estar naquele lugar. Mas nós vivemos dias em que as pessoas tratam a obra de Cristo como elas tratam o jogo do Brasil. Eu torço ou não torço, eu vejo ou eu não vejo. Mas o Senhor tem chamado para os nossos dias, irmãos, pessoas que vão olhar para a sublimidade da obra do Senhor e vão dizer: Deus, enquanto eu viver, que eu seja achado digno de estar na tua presença te adorando. Eu não quero brincar contigo, Senhor. Não quero cantar canções que eu gosto ou que eu não gosto. Não quero, Deus, ir na igreja o dia que eu estou afim ou não estou afim, mas eu quero te dizer, Deus, que tudo em mim, da cabeça aos pés, seja de fato algo que agrade o teu coração. Porque naquela noite, quando o Senhor orava, o meu nome estava naquela oração. Você tem essa percepção? Você olhando para a vida e entendendo que as pessoas vivem hoje, será que você não se vê como alguém diferente? Como alguém que Deus está tocando e dizendo: eu não te chamei para isso. Eu te chamei para voar mais alto. Você não é desses. Eu tenho te chamado para algo mais sublime, algo mais grandioso, algo que vai além das perspectivas das pessoas. A tua profissão não é para isso. A tua profissão é para engrandecer o meu nome. A tua família não é para isso. A tua família é para engrandecer o meu nome. O teu casamento não é para isso. O teu casamento é para você mostrar o quanto eu te amei e tive paciência contigo. Para que você tenha paciência com esse miserável, com essa miserável que você está casado. Quando Jesus fala, irmãos, os que me deste, Jesus estava orando por aquilo que fora estabelecido desde a eternidade para toda a eternidade. Jesus estava mostrando que aqueles que foram dados a ele seriam moldados por esse decreto de Deus. Nós lemos em João 6,39 exatamente essa expressão, os que me deste. Agora olha comigo, João 14. Perdão, João 10, versículo 14. Jesus está falando dele como bom pastor. E olha só como a gente pode mostrar, irmãos, que as questões são muito fechadas. Eu sou o bom pastor. Eu conheço o que está escrito na sua Bíblia aí? As minhas ovelhas. Não todas as ovelhas que estão por aí. E elas me conhecem a mim. E assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Quando Jesus, depois de orar essa palavra, continua falando com Deus, lá no capítulo 17, novamente. Ele vai dizer assim, Pai justo, versículo 25. O mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Versículo 9 do capítulo 18, quando Jesus está no Getsêmani, ele se entrega para aqueles que são seus traidores. E aí o versículo 9 diz assim, para se cumprir a palavra que dissera,
não perdi quem? Nenhum dos que me deste. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A terceira parte, irmãos, dessa frase, dessa oração, ela traz o resultado. Ela traz exatamente qual é o objetivo das coisas. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E o sentido de ver é experimentar, é presenciar, é ser encharcado com essa glória. É viver, meu irmão, a cada dia, mesmo diante de um sofrimento duro, saber que o Senhor tem muito mais do que o sofrimento para a minha vida. É saber, irmãos, que diante das provas, dos desafios, das questões que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que lutar, isso não é o final, Deus vai nos levar além disso. É saber, meu irmão, que nas maiores alegrias, a gente tem apenas um sinal, a gente tem apenas uma sombra, mas a alegria maior, o júbilo maior, a extensão do sorriso vai muito além do que a gente experimenta hoje. E isso só tem um crente, isso só tem aquele que tem conhecido o Senhor, isso só tem, meu irmão, aquele que tem experimentado dia a dia a sua vida no altar do Senhor. A glória está em cumprir tudo, não apenas uma parte, meus irmãos. A glória está nos primeiros sinais. João 1,14 diz assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, quando encarna-se, as pessoas se maravilham naquele garoto que estava com 12 anos no meio dos doutores, como nós vimos hoje de manhã com o presbítero Fábio. As pessoas se maravilham de um homem que está numa festa de casamento, acaba o vinho sinal da alegria, o sinal da celebração, acabou, mas um homem fez com que aquilo surgisse novamente. As pessoas se maravilham quando estão numa montanha e ouvem um sermão e veem que sabedoria tem esse homem. Ele só pode ser vindo da parte de Deus. As pessoas se maravilhavam quando Jesus dá vida àquele que está morto, Lázaro. As pessoas se maravilhavam, irmãos, quando viam a autoridade de alguém chegar no templo e escorraçar os vendedores. Quem é esse? Como é que ele tem esse poder? Como ele acalma os mares? Como ele faz os ventos cessarem? Como pode ser alguém tão poderoso? As pessoas viram uma parte da glória. E justos e injustos viram isso. Crentes e não crentes viram isso. Salvos e não salvos viram aquilo. As pessoas viram, sim, uma parte dessa glória nos ensinamentos de Jesus, nas caminhadas, quando ele disse para os seus discípulos: vocês vão de 2 em 2, vocês vão entrando numa casa, deem a paz do Senhor, os espíritos vão lhes submeter, vocês têm autoridade e aquilo é verdade e se cumpre. As pessoas, irmãos, nem sempre observam a glória do Senhor quando ele está naquela cruz, naquela hora há uma aparente derrota. Há uma aparente agonia, aquele que nos liderava agora está morto naquele lugar. Será que o ministério acabou? Será que não temos mais perspectivas? Irmão e irmã, assim também é na nossa vida. Às vezes nós temos lampejos da glória do Senhor no nosso meio. Quando eu ouvi falar desse Jesus, a minha vida foi transformada e ele se revelou a mim. Eu conheci um pouco dessa glória, mas isso não é tudo. Quantas vezes oramos e Jesus curou enfermos, transformou pessoas, mas isso não é tudo. Quantas vezes nós sofremos perda de queridos, quantas vezes, irmãos, nos magoamos com aparentes derrotas, mas isso também não é tudo. Tudo passa. Tudo passa. E o que Jesus diz então a respeito dessa glória, meu irmão, minha irmã? Ele diz que está preparada antes da fundação do mundo. Na oração ele diz para o Pai isso: o Senhor me amou muito antes de tudo que é visto, que é percebido. E eu quero caminhar com você em poucos textos para ver isso também. Mateus 25, 34, marca o texto de João. Jesus está falando do dia do grande julgamento.
Versículo 34 diz: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Efésios 1, 4 agora. Paulo escrevendo aos Efésios, na hora em que ele, Paulo, está ainda fazendo o prólogo da sua carta, no momento em que ele está adorando o Senhor. Efésios 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Volta para João 17. Quando Jesus começa essa oração, ele diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, versículo 1, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Tudo, irmãos, estava preparado antes da fundação do mundo. Versículo 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Irmãos, quando o Senhor nos mostra o resultado dessa oração, nós vamos compreendendo que a obra do Senhor vai muito além do que alguns sinais, algumas experiências que nós experimentamos na nossa caminhada. A última questão que eu quero te mostrar está em João capítulo 14, onde Jesus diz que naquela hora ele estava saindo da presença física dos seus discípulos para cumprir mais uma etapa daquilo que lhe estava determinado. João 14, versículo 2 diz assim: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Jesus então diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste porque me amaste, antes da fundação do mundo. Você se vê nessa oração, irmão? A minha pergunta tem a ver com: você entende quem é Jesus? E qual é a obra que Jesus fez? E a obra pela qual você está sendo convidado nessa noite a tomar parte dela? Você compreende que Jesus não é alguém que veio a esse mundo apenas para lidar com as suas dificuldades temporárias, apenas para dar vitória num jogo, mas para vir ser aquele que é Senhor de todas as coisas, em todos os lugares? Você compreende que a sua vida só vai ter sentido no momento em que você se submeter de fato ao senhorio de Jesus, para que você compreenda que onde Ele está agora estará a tua mente, o teu coração, e um dia toda a sua vida fisicamente estará ali? Você compreende que o Senhor veio para que você pudesse ter vida e vida abundante nele? Se você compreende isso, a cada dia a sua vida tem que ter um rumo e um entendimento de que as coisas não são apenas aquilo que nós vemos aqui. Nas suas dores, Deus tem um propósito maior. E é preciso aprender isso para que a gente não fique se lamentando e murmurando diante de Deus. Não que a gente não possa chorar, não é isso que eu estou dizendo. Mas a questão é se eu vivo murmurando quando Deus não deixa ventos a favor sobre mim.
O crente é aquele, irmãos, que aprende a glorificar ao Senhor mesmo quando o mar está muito bravo. Uma ilustração que mostra muito bem isso. John Wesley estava indo da Inglaterra para os Estados Unidos. E no trecho do navio pelos mares, uma grande tempestade vem. E Wesley, um crente no Senhor, mas que não tinha tanta visão do que era a graça do Senhor, Wesley se desespera. Achava que seria sua morte. No entanto, ele ouve um barulho de um hino. E aí, quando ele vai procurar, ele ouve, numa das partes mais baixas do navio, um grupo de cristãos reformados que louvavam a Deus no meio da tempestade. Isso está registrado num filme, pode você ver. O filme chama-se Wesley. E ele chega para aquele grupo e pergunta: como pode? O mundo está caindo lá fora e vocês estão cantando? E ele ouve daquele grupo: é o meu Deus que está sobre essa tempestade. É o meu Deus que controla tudo que está lá fora. Às vezes nós estamos agarrados ao medo de uma situação e nos esquecemos que o nosso Deus é quem controla tudo aquilo ali. Você conhece esse Deus, irmão? Eu gostaria de orar por você, porque talvez você possa ter entendido que de repente você tem estado muito perto de Jesus, mas ainda não conhece Jesus de fato. Você se assusta de uma maneira muito maior do que poderia, porque talvez você ache que em cada situação que você passe, talvez seja a última situação da sua vida. Talvez você ainda não tenha conhecido o amor do Senhor que ultrapassa o nosso entendimento do aqui e agora. Eu poderia fazer a pergunta de uma outra forma, que é exatamente o seguinte: você tem noção de onde você está indo como vida, como homem, como mulher? Você tem noção de onde você vai passar a sua eternidade? Se é onde Jesus está, onde Ele está aqui pedindo a Deus que abrisse os olhos dos seus discípulos. Você tem noção do que vai ser a sua vida eterna? Ou isso para você ainda é algo que te oprime, te amedronta, te sufoca? Algo que faz com que você fuja. Hoje não, hoje eu não quero falar sobre isso. Gostaria de dizer que o Senhor Jesus disse que a cada dia, enquanto é tempo, há oportunidade de se buscar ao Senhor. E hoje é o dia para você. Hoje é o dia para você, de repente, colocar-se diante do Senhor e dizer: Deus, eu quero ter essa certeza dentro do meu coração, de que tudo pode passar, mas eu não estarei solto da tua mão, estarei agarrado contigo. E eu quero orar por você, quero te convidar a baixar sua fronte nessa hora. Você não tem que responder nada para mim. E nem para quem está aí do teu lado. Mas você vai estar respondendo essa pergunta diante de Deus nessa hora. E Ele está nesse lugar. E Ele te convida a abrir o teu coração, a ter a sua sorte mudada, e a poder responder a mesma oração que Jesus fez. Gostaria que você pensasse um pouquinho. Deixa o silêncio desse momento falar um pouco contigo. Que o Espírito Santo nessa hora esteja trabalhando dentro do teu coração, da tua mente. Eu não estou te falando de religião, estou falando de Jesus.